Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora enfermeira Hariane Mello e hoje nós teremos mais uma aula da disciplina de enfermagem em clínica médica e cirúrgica. O tema da nossa aula continua Fundamentos de Enfermagem. Nós já tivemos outras aulas com essa temática, porém hoje com novos tópicos. O tópico 5 e o tópico 5.1 para iniciarmos. No tópico 5, procedimentos de enfermagem relacionados ao acesso venoso e infusões. E no tópico 5.1, exclusivamente punção venosa periférica. No tópico 5, procedimentos de enfermagem relacionados ao acesso venoso e infusões, nós veremos a administração de medicamentos por via endovenosa, veremos punção venosa em um tópico exclusivo, infusão intravenosa. No tópico 5.1, como eu já havia falado, nós temos exclusivamente a punção venosa periférica. E uma definição para a punção venosa periférica seria a inserção de uma agulha de calibre oco no lúmen de uma veia. Obviamente o calibre oco, porque, por exemplo, quando nós fizermos coleta de sangue venoso, é necessário que tenha o retorno desse sangue venoso através da agulha ou do catéter. E também quando nós formos administrar medicações ou soluções, como soros, por exemplo, nós necessitamos que esse calibre seja oco para que a gente tenha acesso ao interior deste vaso, desta veia. Indicação para punção venosa periférica. Como eu já havia falado, coleta de sangue venoso para exames laboratoriais, por exemplo, nós coletamos o sangue venoso e esse sangue vai para o laboratório para ser analisado. Infusão contínua de soluções. Que soluções seriam essas? Os soros, por exemplo, soro fisiológico, soro glicosado. Administração de medicamentos, em geral, medicamentos que podem ser administrados pela via intravenosa. Manutenção de uma via de acesso venosa para administração intermitente de medicamentos. Ou seja, nós realizamos a punção venosa, deixamos fixado ao paciente o acesso venoso periférico, então ele fica com o catéter no interior da sua veia, fixado ali o catéter com esparadrapo, micropore, para que nós utilizemos posteriormente esse acesso, para que ele fique com soroterapia, para que sejam administrados medicamentos. Lembrando que existe um tempo para que esse acesso fique no paciente, o mesmo acesso. Nós devemos trocar, fazendo um levantamento geral da literatura, o máximo que pode ficar um acesso venoso no paciente são 72 horas, salvo raríssimas exceções, em que o paciente não tem condições de acesso. Outra situação é que em alguns hospitais nós temos POPs diferentes. Em alguns há a indicação de que a cada 24 horas o acesso deve ser trocado, outros que até 48 horas, mas em um consenso aí geral, num levantamento geral da literatura, a gente percebe que não devemos deixar mais do que 72 horas o acesso venoso periférico no nosso paciente. Materiais para realizar a punção venosa. Uma bandeja, e aqui fazendo um adendo, essa bandeja deve ser uma bandeja que passou pelo processo de asepsia, então nós devemos fazer a asepsia dessa bandeja com algodão e álcool, por exemplo, garrote, álcool a 70% ou clorexidina alcoólica, algodão e gaze. Aliás, algodão ou gaze, nós podemos fazer a antisepsia para fazer a punção venosa utilizando algodão embebido em álcool ou clorexidina ou gaze embebido em álcool ou clorexidina. Catéter ou agulha no calibre escolhido. No caso dos catéteres, nós temos o Butterfly ou o Scalp, que são o mesmo, Gelco ou Abocate, a depender da região aí do país, é mais conhecido como Gelco ou como Abocate, certo? Fita adesiva tipo esparadrapo, nós precisamos para fixar, para identificar o acesso. Seringa, independente do que nós formos realizar no paciente, se for uma coleta, nós precisaremos de seringa. Se for a administração de algum medicamento, também. Luvas de procedimento, sempre para realizar a punção venosa, se deve utilizar luvas de procedimento íntegras. Não é indicado que se faça qualquer tipo de corte na extremidade
dos dedos da luva, onde nós encaixamos os dedos na luva, por exemplo. Alguns profissionais fazem e se expõem a um grande risco de contaminação ou acidente de trabalho com o pérfuro. Fita adesiva hipoalergênica, ou seja, fitas que não causarão alergia ao paciente. Alguns pacientes apresentam alergia ao esparadrapo. Essas fitas hipoalergênicas, elas podem ser Micropore ou Transpore, são exemplos de marcas. Quanto ao procedimento, reuni todo o material, agora eu vou realizar o procedimento. Primeiramente, nós devemos conferir na prescrição médica e de enfermagem a indicação para o procedimento. Então, é necessário que seja prescrito esse procedimento. Nós devemos reunir o material em uma bandeja limpa, ou seja, aquela bandeja onde a gente realizou a asepsia, com todos aqueles materiais que nós já vimos. Higienizar as mãos antes e após qualquer procedimento. Perguntar o nome completo do paciente a fim de garantir que é aquele paciente mesmo, né? Que é o paciente certo. É este o paciente que eu devo puncionar. Apresentar-se, explicar o procedimento. Obviamente, nós não devemos simplesmente chegar e realizar um procedimento sem pedir o consentimento do paciente, sem explicar para esse paciente o que vai ser feito. Calçar luvas de procedimento. Posteriormente, a gente expõe a área e verifica a rede venosa. Por onde eu começo, professor? Então, nós puncionamos, geralmente, é mais habitual, nos membros superiores. Então, essa inspeção para achar a melhor veia inicia pelo dorso da mão, posteriormente pela face ventral do antebraço, fossa cubital, até mesmo o braço, né? A face ventral do braço. Mas nós devemos iniciar aí pelo dorso da mão. A indicação é que nós iniciemos pelo dorso da mão. Nós pedimos ao paciente para abrir e fechar a mão várias vezes, para que estimule, né? Para que seja estimulada o aparecimento dessas veias. Posteriormente, nós devemos garrotear o membro do paciente acima do local a ser puncionado, ou seja, vocês vão identificar, esta veia aqui está na face ventral do antebraço. Posicionem o garrote posteriormente, certo, pessoal? A que distância? 5 a 15 centímetros do local da punção venosa. Então, nem muito próximo, nem tão distante. Meçam aí 5 a 15 centímetros, mais ou menos, do local onde vocês vão realizar essa punção, onde vocês vão inserir o catéter ou agulha. Posteriormente, selecionamos a veia a ser puncionada, ou seja, a gente faz uma nova inspeção com o garrote. Muitas vezes a gente verifica que aquela veia não é uma veia retilínea, é uma veia mais indicada, e nós conseguimos visualizar outra veia. Posteriormente, pedimos ao paciente que deixe a mão fechada, que ele mantenha com a mão fechada para que a gente realize a punção. Nós fazemos a antissepsia do local com algodão embebido em antisséptico, pode ser álcool, clorexidina, sobre a posição, sobre em que sentido, o sentido dessa antissepsia. Várias literaturas trazem diversos sentidos. O que nós não podemos é fazer em ambos os sentidos, porque realmente não vai ser feita uma antissepsia se a gente for levar a sujidade para uma extremidade e trazê-la de volta. Então, o que é indicado? Pode ser feito do centro para as extremidades, mas nunca voltando, né? Sempre utilizando também a outra face do algodão. Em movimentos circulares, lembrando que a gente só faz um movimento de 360 graus e utiliza outro algodão se for preciso, descarta aquele e utiliza outro. E em uma única direção. O que significa isso, em uma única direção? Em uma única direção, para a lateral, seja direita ou esquerda, para cima ou para baixo. O que vocês não podem é mesclar os sentidos. Faz para cima, para baixo, para um lado, para o outro, no mesmo sentido, né?
fazendo idas e voltas. Não podemos fazer isso, porque senão nós estamos contaminando novamente o local. Então, escolham a maneira que vocês vão fazer a antisepsia e utilizem esta maneira, independente se for um movimento circular, lateral ou em sentidos para cima ou para baixo, certo? Manter algodão seco ao alcance das mãos. Também nós devemos deixar o microporo e esparadrapo pré-cortados, porque no momento ali em que nós conseguimos puncionar a veia, que houve o retorno de sangue venoso, nós não vamos conseguir destacar o esparadrapo. Nós tracionamos a pele para baixo com o polegar, abaixo do local a ser puncionado. Então, vocês vão ver aí na imagem que o profissional está tracionando para baixo a pele do paciente. Tem que tracionar? Sim, tem que tracionar, porque senão o catéter ou a agulha vai entrar de forma a enrugar, digamos assim, a pele do paciente. Dói muito mais e a chance da gente perder esse acesso é muito maior. Então, tem que ser feita a tração da pele, sim. O que eu não indico para vocês é que vocês utilizem o indicador e o polegar, esticando a pele do paciente, porque vocês podem errar no momento de introduzir o catéter ou a agulha e acabar picando com a agulha o dedo indicador de vocês, que estará acima do local da punção. Então, sempre prefiram utilizar o polegar abaixo do local onde vai ser puncionado, assim como está na imagem. Eu achei uma imagem para que vocês entendam como deve ser feito. Introduzir o catéter venoso ou agulha na pele, com o bisel voltado para cima. O bisel é a aberturinha que tem ao final da haste da agulha, ou do gelco, ou do scalp. É aquela aberturinha. Ela deve ser voltada para cima quando nós falamos em punção venosa periférica. O ângulo aproximado é de 30 a 45 graus. Também vocês podem perceber aí na imagem. Nunca reintroduzir a agulha de volta no catéter após sua remoção. O que significa isso? Vocês introduziram o catéter e não houve retorno de sangue venoso. Então, vocês não encontraram, não atingiram a veia do paciente. O que acontece muitas vezes, de forma errada, é que os profissionais tiram o catéter e introduzem aquele mesmo catéter. Isso não é indicado. Não conseguiu realizar a punção de primeira, descarta o catéter que foi utilizado e pega outro catéter, escolhe outra veia. Não se deve tentar novamente na mesma veia, onde a gente já procedeu a punção. Uma vez introduzido na pele, aí vocês conseguiram, né? Introduziu na pele, vocês direcionam o catéter ou agulha e introduzem na veia. Ok? Vocês logo já verão retorno venoso, de sangue venoso, né? Aí vocês podem proceder à introdução. A introdução, quando for catéter do tipo gelco, do tipo abocate, que são mesmo, né? Porém, marcas diferentes, que a gente chama de gelco, abocate, mas são os catéteres com mandril, nós devemos introduzir o catéter com o mandril no interior da veia. Então, primeiramente, nós introduzimos a agulha com o seu mandril, com aquela parte ali flexível, que estão juntos, conectados. Quando houve retorno de sangue venoso, nós vamos introduzir somente o mandril e retirar a agulha. Ou seja, nós não introduzimos todo o gelco lá para dentro da veia do paciente. Nós introduzimos apenas um pouco. Houve o retorno venoso, assim como vocês estão vendo na imagem, houve o retorno venoso, eu introduzo apenas o catéter e retiro o mandril, certo? Vou retirar o mandril. O mandril é a agulha, é o que realmente corta, certo, pessoal? Introduz somente o catéter e retira o mandril, a agulha. Nós soltamos o garrote. É importante que logo que retorne o sangue venoso, nós soltemos o garrote.
Como vocês estão vendo aí na imagem, hoje em dia é o garrote que mais se utiliza, certo? Porque se ficar pressionando, o garrote fica pressionando, apertando o membro do paciente, quando nós tirarmos o mandril, que é a agulha, muito sangue vai ser extravasado a partir do catéter. Nós não queremos isso, né? Causa muita sujeira, contaminação, enfim. Pedir que o paciente abra a mão lentamente. Vocês lembram que a mão do paciente estava fechada? Agora nós devemos pedir para que ele abra lentamente. Nós conectamos, é importante dizer que nós conectamos algum dispositivo ao catéter, isso falando em acesso, né? Em acesso venoso. Pode ser o Polifix 2 vias ou a torneirinha. O fato é que nós temos que conectar ao catéter algum dispositivo já salinizado e conectado em uma seringa para que nós consigamos escovar ou lavar esse acesso. Feito isto, nós temos que fixar o dispositivo com fita adesiva apropriada. Lembrando, fita hipoalergênica ou esparadrapo. Nós devemos registrar no esparadrapo, que vai ser o último da fixação, se nós decidimos fazer com fita hipoalergênica. A última fita deve ser esparadrapo, porque nós vamos escrever nesse esparadrapo a data, o calibre do catéter que foi utilizado. Aí na imagem vocês verão que diz catéter número 18, o horário em que foi feito e as iniciais, pelo menos, ou a identificação do profissional. Aqui nós podemos ver o que precisa conter nessa fixação, data, hora da introdução, as iniciais do profissional, ou pode ser a identificação completa. No meu caso seria enfermeira Hariane. Aqui na imagem vocês estão vendo um outro tipo de fixação, que é um curativo do tipo filme, ideais para punção venosa, para acesso venoso periférico, porque nós conseguimos identificar presença de sinais flogísticos com mais facilidade, logo ali na inserção do catéter. Dor, vermelhidão, calor, edema, todos esses são sinais flogísticos. Dor, o paciente é que vai relatar. Vermelhidão, nós poderemos observar. Edema, nós poderemos observar. Se for com a fita hipoalergênica, micropore ou esparadrapo, esse local ficará escondido, coberto com essas fitas. Quando é o curativo do tipo filme, não, nós conseguimos verificar, certo? Porém, não é a realidade de todos os hospitais. Posteriormente, nós devemos orientar o paciente sobre os cuidados para a manutenção desse catéter, ou seja, ele deve evitar atrito, evitar molhar. Então, quando o paciente vai para o banho de aspersão, o banho de chuveiro, ele deve proteger essa área do acesso. Evitar também tracionar o catéter. Muitas vezes acaba que o paciente é muito agitado e o catéter acaba pegando em algum local e puxando. Muitas vezes perde o acesso. E não pressionar o membro puncionado, ou seja, mesmo que seja o catéter, né, nós retiramos o mandril, fica apenas o catéter que é flexível. Se nós puncionarmos na fossa cubital e o paciente permanecer com o braço dobrado, flexionado muito tempo, há o risco de causar danos a esse catéter, né? Ele vai ficar dobrado muito tempo. Como é um material flexível, é possível que tenhamos resistência depois na administração de medicamentos ou infusões de soro. Então, tudo isso é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, quem procedeu à punção, que deve explicar, orientar o paciente. Feita a punção, feitas as orientações, nós devemos recolher todo o material, não pode ficar absolutamente nada no leito, próximo ao leito do paciente. Nós recolhemos tudo dentro da nossa bandeja e encaminhamos os resíduos para o expurgo. Não devemos jamais reencapar as agulhas. No caso da coleta de sangue, nós colocamos esse sangue que foi coletado dentro dos frascos apropriados e a agulha não deve ser reencapada pelo grande risco de contaminação, certo? Nós não devemos também reencapar
As agulhas dos catéteres, gente, o mandril do catéter não deve ser reencapado com a sua capa, certo? Vai para dentro da bandeja com cuidado para que posteriormente nós façamos o descarte posteriormente lá na caixa de pérfuro cortante, que está indicada para vocês aí no slide. Posteriormente, nós retiramos as luvas de procedimento que foram utilizadas e higienizamos a bandeja com álcool 70% em algodão ou compressa e higienizamos as nossas mãos com água e sabão. Realizamos os registros de enfermagem quanto à punção, especificando o local e o catéter utilizado. Então, nós colocamos lá, realizada a punção venosa periférica, um exemplo, no dorso da mão direita, com catéter do tipo Gelco, calibre número 18. É um exemplo, ok? Se foi coleta de sangue, realizada coleta de sangue venoso no membro superior esquerdo. Então, tudo isso tem que ser registrado, ok, pessoal? Isso faz parte das anotações de enfermagem, muito importante. Registrar o procedimento e as intercorrências, caso ocorram. Se houver alguma intercorrência, é necessário e muito importante que seja registrada. Algumas observações, novamente, para que vocês não esqueçam jamais, não reencapem as agulhas utilizadas. Nós devemos usar a precaução padrão com todos os pacientes, porque nós não sabemos, muitas vezes, o histórico completo desses pacientes. Muitos profissionais se contaminam com hepatite, por exemplo, HIV, por reencaparem agulhas que foram utilizadas nos pacientes e acabarem se contaminando, ok? As agulhas acabam perfurando geralmente as mãos dos profissionais. Então, muito cuidado, não reencapem as agulhas. O tempo de permanência de um catéter periférico, eu já havia falado para vocês, não deve exceder 72 horas. E em alguns hospitais, em alguns estabelecimentos de saúde, é preconizado aí 24, 48 horas, ok? Mas não devemos exceder as 72 horas. Podem ocorrer acidentes em função da má realização da técnica. E agora não somente relacionado ao profissional, relacionado ao paciente. Exemplo, injeção paravascular. O que é isso, professora? O líquido, gente, que é injetado fora da veia. O profissional pensa que funcionou, não verificou se havia retorno do sangue venoso e deixou lá o acesso no paciente e seguiu injetando soluções, medicamentos. Então, acontece a injeção paravascular, vai ficar um edema bem grande, vocês podem perceber na imagem colocada no slide. Hematomas também, onde houve extravasamento sanguíneo pela lesão paravascular, a gente costuma chamar, na nossa linguagem, né, hospitalar, de que transfixou a veia ou passou do local da veia, e aí há o extravasamento de sangue. Flebites, que infelizmente são comuns, não deveriam ser, que é quando a solução injetada é irritante, provocando infecções locais, né? Então, existe a inflamação da parede do vaso. Isso pode acontecer também pela má técnica, né? O profissional contaminou na hora de fazer a técnica, não fez a antisepsia no local antes de puncionar, tocou, mesmo que seja com a luva, gente, porque a luva não é estéril, a gente usa a luva de procedimento. Então, tocou no catéter antes de introduzir, tudo isso pode causar a famosa flebite e causa muito desconforto ao paciente, muita dor. Esclerose também pode acontecer por injeções frequentes na mesma veia. E essas injeções frequentes na mesma veia acontecem porque o acesso não é trocado, não é respeitado aquelas 72 horas. E os medicamentos, geralmente, a longo prazo, eles se tornam irritantes, entre outras complicações. Então, muito cuidado, muita atenção. Evite puncionar membro, gente, em que foi feita a mastectomia. Então, se a paciente fez mastectomia unilateral, né, de uma mama, ou quadrantectomia, nós evitamos verificar a pressão arterial naquele membro, naquele braço, evitamos também de puncionar aquele membro superior, certo? Então, a paciente fez mastectomia do lado direito, nós não puncionamos deste lado, nós evitamos realizar a punção,
ok? E também evitamos verificar a pressão arterial. Então, não fazemos procedimentos neste membro, certo? Agora, falando para você sobre o tópico 5.1.1, que trata da instalação e manutenção de infusão intravenosa. Aqui nós manteremos a infusão. Um exemplo clássico é a soroterapia. Nós mantemos, a partir da prescrição médica, claro, um determinado soro no nosso paciente, para que seja feito esse tratamento, né? Essa reposição, muitas vezes reposição hidroeletrolítica. Indicação, então, administração intermitente ou contínua de medicamentos ou soluções. Materiais para que a gente realize a infusão intravenosa. Bandeja, garrote, álcool a 70%. Por que garrote novamente? Porque se o paciente não estiver puncionado, não tiver um acesso venoso, nós teremos que estabelecer um. Algodão, catéter venoso apropriado, fita adesiva hipoalergênica do tipo micropore, transpore, esparadrapo, isso tudo, gente, para que nós possamos puncionar o paciente. Luvas de procedimento, equipe para infusão, então nós precisaremos de uma equipe para conectar no acesso do paciente e no frasco de soro. Frasco de solução, lembrando que pode ser frasco, é aquele material mais rígido, ou bolsa, aquele mais maleável. O procedimento, nós reunimos o material necessário, higienizamos as nossas mãos antes e depois do procedimento. Nós perguntamos o nome completo do paciente para garantir que é o paciente certo. Vejam o quanto é importante que nós tenhamos certeza de que aquela infusão é para aquele determinado paciente. Nós nos apresentamos, explicamos o procedimento, aguardamos o consentimento do paciente quando ele estiver lúcido, acordado, né, pessoal? Quando não e ele estiver acompanhado de um familiar ou um acompanhante, nós devemos explicar a conduta para o acompanhante. Colocar o frasco de solução no suporte próximo ao paciente. Então, nós já iniciamos nos organizando, chegamos até o leito do paciente, até o lado do paciente, e pegamos um suporte de soro para colocar esse frasco ali no suporte, certo? A imagem mostra bem, ilustra bem para vocês. Ali nós temos, me parece, uma bolsa de soro, não um frasco, o equipo e a ponta do equipo conectada ao acesso do nosso paciente. Conectamos o equipo no frasco de solução, como está ali na imagem. Deixamos correr a solução pelo equipo até fluir a solução na outra extremidade. Isso para que nós não deixemos, gente, o equipo cheio de ar, certo? Nós temos que preencher o equipo com a solução, seja soro com medicamento, o que for. Nós temos que preencher, porque dentro do equipo não tem nada, ele está oco, então tem ar. Nós temos que cuidar também as bolhas de ar, não devemos deixar bolhas de ar no interior do equipo. Realizamos a técnica de punção, que nós vimos no tópico anterior. Importante falar que se o paciente já tem um acesso e o acesso é válido, tem menos de 72 horas, nós utilizamos esse acesso. Conectamos o equipo no catéter, lembrando que nós conectamos no catéter através de outro dispositivo, geralmente a torneirinha, 3 vias ou dânula. E também temos o Polifix, 2 vias, ok? O equipo 2 vias também. Regular o gotejo conforme prescrito, então o médico prescreveu 30 gotas por minuto, 40 gotas por minuto, nós regulamos o gotejamento a partir do rolete ali do equipo e da câmara de gotejamento, né? Nós controlamos a velocidade na pinça rolete do equipo e fazemos a contagem observando a câmara de gotejamento. Reunimos o material, fazemos o descarte adequado desse material utilizado, lembrando que pérfuro cortante lá na caixa de pérfuro cortante, material contaminado no saco branco, no lixo contaminado, e papéis, materiais de escritório no saco preto. Higienizamos as nossas mãos com água, sabão e água corrente. Registramos o procedimento e as intercorrências, se houveram intercorrências. E algumas observações importantes também relacionadas à infusão intravenosa.
nós devemos observar periodicamente o local puncionado, gente, em busca de sinais flogísticos, dor, rubor, calor, edema. Então, nós devemos verificar sempre se na região de inserção do nosso catéter não tem algum sinal destes que eu falei, ok? Se houver ali rubor, né, hiperemia, ou seja, aquele local ali está vermelho, é um sinal flogístico importante. Faltou aqui falar um pouquinho sobre o edema, né? O edema não está só caracterizado com o extravasamento de soro para além da veia, né? Paravascular, que nós chamamos. Então, pode também estar relacionado com a questão da inflamação local. Então, aquela inflamação faz com que o local fique edemaciado, apresente edema, que é o famoso inchaço. Então, cuidem muito para que, se houver algum desses sinais, vocês retirem imediatamente o catéter do nosso paciente. Heparinizar ou salinizar o acesso conforme rotina da instituição, e aqui um parêntese bem importante, na atualidade nós não utilizamos mais heparina, nós não heparinizamos o acesso. Antigamente se utilizava muito, né? E lembrando que heparina é um anticoagulante, então para não coagular sangue ali no catéter, para não obstruir, era utilizada heparina diluída. Porém, hoje não há mais indicação que se utilize. Nós salinizamos o acesso. Isso, claro, conforme a rotina da instituição, mas é importante que vocês já saibam que o ideal é salinizar o acesso. Professora, como eu salinizo um acesso? Com soro fisiológico, certo? Quanto de soro fisiológico? Em média, 3 ml. Então, quando nós formos, inclusive, puncionar o paciente, fazer a punção venosa, nós já levamos uma seringa com 3 ou com 5 ml para que nós consigamos fazer a lavagem, a escovação do excesso, ok? Com soro fisiológico. Existe uma indicação na literatura que a cada 2 horas nós fizemos, né, para que nós realizemos esse procedimento da salinização a cada 2 horas, para que não haja obstrução do catéter, certo? Recomenda-se a troca de equipos, gente, desse material também com intervalos máximos de 72 horas, vai depender também do hospital, com certeza, do procedimento utilizado lá no hospital, o que a SCIH, o CCIH recomendam, né? Porém, fazendo um levantamento geral de literatura, a gente não deve ultrapassar 72 horas. A não ser que exista suspeita ou confirmação de infecção relacionada ao catéter. E nós retiramos antes, né, pessoal? Foi identificada a suspeita, foi identificado um sinal ali flogístico, retiramos imediatamente. Finalizamos então punção venosa, finalizamos infusão intravenosa, temas importantíssimos. Agora nós vamos para outro tópico também relacionado a fundamentos de enfermagem. O tópico 5.2, procedimentos de enfermagem relacionados à oxigenoterapia e aos cuidados com as vias aéreas. Nós trataremos do que neste tópico? Da administração de O2, gente, de oxigenoterapia não invasiva e também dos cuidados para a aspiração de vias aéreas superiores e traqueostomia. Então, como é que eu administro oxigênio no meu paciente de forma não invasiva? E também cuidados. Que cuidados eu vou realizar na hora de aspirar as vias aéreas ou aspirar o tubo orotraqueal, ou ainda a traqueostomia, a cânula de traqueostomia. Tópico 5.2.1, instalação de catéter nasal. Logo que nós falamos sobre catéter nasal, vem à mente o catéter nasal do tipo óculos, mas nós temos o chamado apenas de catéter nasal, que é este que está aí na imagem para vocês, não é do tipo óculos. Ele é um equipamento utilizado para administrar um baixo fluxo de O2, então se a ideia é administrar um grande fluxo, este não é o catéter indicado. As concentrações variam de 23% a 44%. Ele possui orifício nas extremidades, vocês conseguem verificar ali na imagem também.
É através desses orifícios que passa o oxigênio. Materiais para realizar esse procedimento. Um catéter nasal, número 8 a 10, de acordo com o nosso paciente. É paciente pediátrico, é adulto, enfim. Fita adesiva, do tipo micropore, para que não fique o esparadrapo em contato com a pele do paciente. Muitos têm alergia. Extensor em tamanho suficiente para permitir a movimentação do paciente, gente. Esse extensor ele vai ser conectado no catéter nasal e lá no fluxômetro, que eu vou mostrar para vocês, no umidificador e fluxômetro. Aqui já temos ele, umidificador com água destilada, estéril até o nível indicado. Então tá ali escrito para vocês verem, umidificador. Esse frasco aí é o umidificador, ele vai estar conectado ao fluxômetro, que eu também vou mostrar para vocês. Estão vendo essa conexão aqui de látex, que depois a extensão dela é azulzinha? Então, essa extensão pode ser inteira de látex às vezes, tá? Essa extensão tem que ser bem comprida, digamos assim, gente. Bem grande, para que o paciente consiga se locomover. Gaze também precisaremos. Nós vamos higienizar as nossas mãos, reunir o material na bandeja e levá-lo até o paciente. Perguntar o nome completo do paciente. Nós precisamos saber se é o paciente correto para não administrar oxigenoterapia no paciente errado. Nos apresentamos, explicamos o procedimento. Aguardamos o consentimento do nosso paciente, quando cabível, quando não, e ele estiver acompanhado, nós explicamos, nos apresentamos para o acompanhante ou familiar. Verificamos se há válvula de oxigênio com o umidificador próximo ao leito. Então, nós temos a rede de O2, pessoal, acima de cada leito, certo? Então, tem a cama do paciente, acima tem que ter a rede de O2 ali, que vai ter o vácuo, vai ter o O2, enfim. Esse reloginho que vocês estão vendo na imagem é a válvula, né, gente? É o manômetro. Do ladinho ali é o fluxômetro. Vejam que ele tem ali um regulador, né? E o fluxômetro ele é graduado, até o 15 mais ou menos ali, certo? Então, os litros de oxigênio a serem administrados no nosso paciente, a gente vai controlar a partir dali, ok? Aqui ao lado eu coloquei o umidificador para que vocês consigam perceber que bem abaixo do fluxômetro tem uma rosca, né? O que eu vou conectar aqui nessa rosca, gente? O umidificador, ok? Então, a extremidade superior aqui do umidificador eu conecto nessa extremidade inferior do fluxômetro. Lembrando que o umidificador, ele tem, vejam ali, nível mínimo e nível máximo, né? Entre o nível mínimo e o nível máximo, eu preciso deixar ali com água destilada, estéril. Não é água comum, tá, pessoal? A gente vê, às vezes, também muitos erros sendo cometidos, porque dentro do umidificador colocam a água da torneira, nas enfermarias. Muitas vezes o acompanhante, o familiar, coloca água da torneira, não é o recomendável. Posteriormente, material pronto, nós cortamos 2 tiras de fita adesiva. Para quê, gente? Para fixar o catéter. Se nós deixarmos o catéter solto, ele vai sair facilmente. Calçamos as luvas de procedimento. Medimos a distância da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e marcamos o catéter. Então, eu pego o catéter, a pontinha dele, coloco na pontinha do nariz até o lóbulo da orelha. Onde nós colocamos o brinco, meninas, onde nós furamos a orelha, até ali, certo? Os meninos também vão identificar. Vocês vão colocar nessa medição, vão marcar com um pedacinho bem pequenininho de esparadrapo, porque é este tamanho, este comprimento que vai ser introduzido dentro de uma das narinas do paciente, ok? Em crianças, deve ser utilizada a metade dessa medida. Eu faço essa medida e utilizo a metade. Introduzimos o catéter na narina vagarosamente até a medida marcada, com muito cuidado, certo? Isso provoca desconforto no paciente. Se houver tosse ou alguma reação, né, esse desconforto, nós retiramos o catéter mais ou menos 1 centímetro. Não precisa retirar todo, mas retira um pouquinho, deixa passar aquele desconforto e aí introduz. Fixamos delicadamente esse catéter na região temporal ou sobre o nariz, com a fita adesiva.
Geralmente é utilizado no nariz, tá, gente? Para que não saia, mas também é possível que se fixe ali na região temporal. Conectamos o catéter ao extensor, né, gente, que eu já comentei com vocês que pode ser o látex. E este é o umidificador, conectado lá na válvula de O2, na rede de O2, que vai estar, se o paciente estiver internado no hospital, vai estar acima do leito dele. Abrimos lentamente a válvula do fluxômetro até fluir a quantidade prescrita de litros de O2 por minuto. Catéter nasal, gente. Os médicos geralmente prescrevem ali 3 litros por minuto, não mais que isso. Dificilmente mais que isso. Orientamos o paciente para que respire pelo nariz, para que ele faça uma boa absorção desse O2, uma boa utilização desse O2. Trocar o catéter nasal de narina a cada 6 horas, isso para evitar também lesões, tá, gente? Procedendo nesse momento à limpeza do catéter e da narina. Muitas vezes o catéter fica obstruído por alguma secreção e não está sendo eficiente. E fica lá tempos e tempos na mesma narina, não é efetivo, acaba não sendo efetivo. Descartamos o catéter a cada 24 horas. Então, nós utilizamos um catéter por dia. Feito isto, registre no prontuário do paciente o procedimento, o horário da colocação do catéter, para que a gente tenha esse controle de descarte e também de mudança de narina. As reações do paciente à sua instalação, como é que o paciente reagiu, o fluxo de O2 por minuto, e geralmente não, gente, é prescrito, ok? Quantos litros por minuto de O2 é prescrito pelo médico. Mas quando a gente for lá instalar, foi feita a instalação, anotem quantos litros por minuto foi deixado, porque acontece algumas vezes do paciente modificar o fluxo ou o acompanhante. Então, para terem respaldo, sempre registrem. E as intercorrências, caso ocorram, né? Se houverem intercorrências. Agora falamos sobre a instalação de cânula nasal ou de óculos nasal. Agora sim, é o mais utilizado, o óculos nasal. A indicação: administração de fluxo reduzido de oxigênio. Então, percebam, né? Fluxo baixo de O2 através desses catéteres, por meio de um catéter fixado em torno da cabeça. Então, ele fica preso ali. E, geralmente, nós colocamos ele atrás das orelhas, né? E a fixação vai ali até abaixo do mento, com 2 pontas que se abrem no interior das narinas. Então, aquelas 2 pontinhas vão para o interior do nariz, das 2 narinas, através das quais o oxigênio vai fluir para dentro do nariz. Materiais para que a gente realize essa instalação: fonte de oxigênio com umidificador. Lembrando, nos hospitais tem a parede, né, a rede de O2 ali na parede. Se for em casa, tem os torpedos de O2, os cilindros de O2. Um umidificador cheio de água destilada estéril. Esse cheio aí, percebam, a gente tem uma marca mínima e máxima. Não pode deixar nem abaixo da marca mínima, nem acima da marca máxima. Extensor em tamanho suficiente para permitir a movimentação do paciente. Mesma coisa. Nós não podemos deixar o paciente ali imóvel por conta do O2. Cânula nasal de plástico ou óculos nasal, descartável também. O que acontece é que os pacientes ficam muito tempo com o mesmo óculos nasal. Muitas vezes está obstruído por secreção nasal e por não trocar, por não higienizar, ninguém vê. E ele não é efetivo. Procedimento: higienizamos as mãos, avaliamos o risco de retenção de CO2 com a administração do oxigênio. Devemos reunir o material, levá-lo até o leito do paciente. Chegando lá, como sempre, perguntamos o nome do paciente para garantir que é o paciente certo e não administrar o O2 no paciente errado. Nos apresentamos, mostramos a cânula para ele, explicamos como é que ela vai ser introduzida, isso vale para todas, tá? Explicamos o procedimento todo e aguardamos o consentimento dele quando cabível, se ele estiver acompanhado de familiar ou acompanhante. Explicamos para esta pessoa. Assegurar-se que o umidificador está cheio de água até a marca apropriada, né? Então, logo na primeira administração, deixem até a marca máxima, porque conforme o paciente for utilizando, vai reduzindo, não acima, gente.
até a marca máxima. Acoplamos o circuito de conexão da cânula nasal à saída do umidificador. Estabelecemos a velocidade do fluxo, né? Quanto foi prescrito pelo médico, 2, 3, 4, 5 litros por minuto. Verificamos se o oxigênio está fluindo através dos orifícios. Pode haver, sim, um defeito de fabricação do material. Então, a gente precisa ter certeza que está saindo oxigênio por ali. Posicionar as extremidades da cânula no nariz do paciente e ajustar sua passagem por trás das orelhas confortavelmente. A indicação, principalmente se o paciente for acamado e estiver sedado, inconsciente, enfim, em coma, é que a gente coloque sempre gaze, gente, atrás das orelhas do paciente, porque ele não vai reclamar se estiver desconfortável ou dolorido. E o que acontece é que muitas vezes os profissionais deixam muito tempo esse catéter no paciente, esse catéter óculos, e fica atrás da orelha e faz lesão muito feia, lesão grave. Então, além dele precisar ser trocado frequentemente, nós devemos ainda colocar uma proteção atrás da orelha, principalmente se o paciente for acamado e estiver inconsciente. Registrar a velocidade do fluxo utilizada, qual foi o fluxo que nós deixamos, e as respostas do paciente, as respostas imediatas. Avaliamos as condições do paciente através da oximetria, com o oxímetro de pulso, nós verificamos a saturação de oxigênio. O ideal é que ele esteja saturando acima de 94% sem O2, né? Com o O2, obviamente, nós esperamos uma saturação que fique em torno aí de 98%, 99%. Ou da gasometria arterial, que é um exame solicitado pelo médico, para que nós verifiquemos os gases no sangue. E o funcionamento do equipamento em intervalos regulares, sempre verificando se está funcionando adequadamente, se no umidificador tem água acima do nível mínimo, se o látex também não apresenta secreções, sujidades, enfim, sempre controlando o material. Determinar o conforto do paciente com o uso de oxigênio, se ele apresenta um maior conforto respiratório ou se ele continua apresentando desconforto ou dispneia. Registrar o procedimento e as intercorrências, se houverem intercorrências. Tópico 5.2.3 traz sobre a instalação de máscara de Venturi. Então, a máscara de Venturi é utilizada também para administração de O2, para oxigenoterapia. A indicação da utilização é um dispositivo de fluxo elevado, então nós vimos catéter nasal e o catéter nasal do tipo óculos como baixo fluxo. Já a máscara de Venturi é fluxo elevado, vai até um máximo de 50% de O2 para administração de oxigênio. Materiais: fonte de oxigênio com umidificador, coloquei novamente na imagem para que vocês não esqueçam. Umidificador com água destilada estéreo até a marca máxima. Extensor em tamanho suficiente para que o paciente consiga se movimentar, sair do leito, fazer caminhadas pelo menos em volta do leito. O fluxômetro, obviamente, acoplado à válvula, né, gente? E posteriormente, abaixo do fluxômetro, o umidificador. A máscara de Venturi, que está aí na imagem para que vocês saibam qual é essa máscara aí. De acordo com a concentração de O2 a ser administrada. Então, agora eu já vou explicar para vocês esses materiais aí coloridos. São os adaptadores, tá, gente? Os adaptadores para máscara. Então, cada cor é referente a uma concentração de O2. Vai ser prescrito pelo médico também. Então, vejam ali, eu tenho de 24, 28, 31, 35, 40, 50%. Então, nós vamos utilizar conforme a prescrição médica. É um adaptador que vai acoplado à máscara, tá? Tem a máscara, a traqueia, que é aquela extensão da máscara, e posteriormente o adaptador. De acordo com o percentual de O2 oferecido, essas cores vão variar. Procedimento: como é que nós administramos o O2 com a máscara de Venturi? Higienizamos as mãos, obviamente, antes e depois do procedimento. Reunimos o material e levamos até o leito do paciente. Checamos o nome
deste paciente para que a gente tenha certeza que se trata do paciente certo. Nós verificamos o risco de retenção de CO2 com a administração de O2. Nos apresentamos, explicamos o procedimento, mostramos a máscara para o paciente, mostramos como é que ela deve ficar acoplada, porque os pacientes sentem certo desconforto por estarem com a máscara e retiram. Nós devemos explicar que ele não deve retirar para que a saturação de oxigênio dele fique nos níveis normais, que se ele tirar vai prejudicá-lo. E aguardamos o consentimento dele, quando cabível, quando não, explicamos para o acompanhante ou familiar. Conectamos a máscara ao circuito de O2 e este à fonte de oxigênio. Conectamos ao circuito, né, gente, as extensões e depois a extensão à fonte de oxigênio. Abrimos o fluxômetro de oxigênio com o fluxo prescrito, de acordo com o fluxo prescrito. Verificamos se o oxigênio está fluindo pelos orifícios de ventilação da máscara. Então, muitas vezes, se houver alguma dobra, né, algum clampeamento, principalmente da extensão que está conectada à máscara, não temos a oferta de O2. Então, é necessário que nós façamos o teste e verifiquemos se realmente tem O2, tem oxigênio saindo ali através da máscara. Posicionamos a máscara de Venturi sobre o nariz e a boca, né, e sobre o queixo do paciente. Então, tem que ficar boca e nariz, gente, a via aérea superior ali, a máscara tem que compreender a via aérea superior completa, boca e nariz. Ajustando a faixa elástica, como vocês veem na imagem, ela tem uma faixa elástica que deve ser ajustada, nem tão apertada, nem tão frouxa, pessoal. Se ficar muito frouxa, tem escape de O2 pelas laterais. Então, e muito apertada causa lesão. Certificamos, né, de que os orifícios para a entrada de ar não estão obstruídos ou clampeados. Às vezes, a própria roupa de cama do paciente, se é um paciente acamado, ela está obstruindo, né? Ou a roupa, se tem muita roupa, enfim. Registramos a velocidade de fluxo usada, né, sempre, a resposta imediata do paciente e a tolerância do paciente ao tratamento. Notificamos se houver intolerância, se o paciente não aceitou. Registramos o procedimento e as intercorrências, se houverem. Finalizamos aí a colocação da máscara de Venturi. Falando um pouco agora, pessoal, sobre a aspiração, né? Como é que nós faremos a aspiração? Primeiro, no tópico 5.2.4, aspiração de cavidade nasal e oral. Então, como eu vou proceder à aspiração da cavidade nasal, do nariz, né, e da oral, boca. Indicação para isso, gente, para esse procedimento. Manter as vias aéreas desobstruídas. Aquela via aérea que tem muita secreção. Materiais, avental descartável, porque há o risco, né, de que as secreções, ao fazer a aspiração, haja alguma ejeção de secreção, até por tosse do paciente, que essa secreção acabe por sujar, contaminar a nossa roupa, o nosso jaleco. Então, tem que usar avental descartável. Uma bandeja, o frasco de aspiração, eu coloquei ali na imagem, tem o cilindro de O2, né? Tem a válvula, fluxômetro, umidificador, e aí ali uma outra saída com o frasco, né? Então, esse é o frasco de aspiração que geralmente é utilizado nos hospitais. É para dentro desse frasco que vai a secreção aspirada. Luvas de procedimento, obviamente. Máscara cirúrgica também para conter o risco de aspiração, de contaminação, desculpem. Óculos de proteção por conta também da injeção de secreção, né? Solução fisiológica ou água destilada. Catéter de aspiração estéreo. É importante falar aqui, a solução fisiológica ou água destilada é para a gente lavar a conexão. Fiz a aspiração, muitas vezes não tem muita secreção e ela fica entre o catéter que a gente usou para aspiração e o látex. Então, a gente vai, com a água, vai sugar essa água e ela vai passar por toda a conexão para que não fique essa secreção contida ali. Materiais, lubrificante hidrossolúvel para aspiração nasofaríngea, né, quando utilizado, quando indicado. Oxímetro, para que durante a aspiração a gente consiga
perceber, saber, né, a saturação do paciente, porque muitas vezes nós estamos lá realizando a aspiração da cavidade nasal e oral e a saturação do paciente baixa muito. Se baixar, a gente precisa interromper, tá? Esperar alguns minutos, pelo menos, para restabelecer. O vacômetro ou aspirador. Então, agora há pouco, vocês lembram que eu acabei de falar sobre a rede de O2 que tem acima da cama do paciente? Que teria lá a rede de O2, né? A saída de O2, o vácuo. Então, nós vamos conectar na saída do vácuo para que seja feita a aspiração, né? Para que puxe a secreção do nosso paciente. Procedimento, higienizamos as mãos, preparamos a bandeja com esse material necessário, todo esse material que nós já falamos. Perguntamos o nome do paciente, a fim de garantir que é o paciente certo. Se o paciente estiver inconsciente, né, ou afásico, o paciente não fala, nós verificamos ali a identificação dele, né? O paciente tem que estar identificado no leito. Nos apresentamos, explicamos o procedimento e aguardamos consentimento se for cabível, se o paciente estiver lúcido, orientado, acordado. Colocamos o paciente em posição de semi-Fowler ou sentado, Fowler ou semi-Fowler, quando possível, né? Quando não possível, o paciente tem alguma lesão que impossibilite de elevar a cabeceira, nós não mexemos, vamos proceder à aspiração em decúbito dorsal mesmo. Instalamos o oxímetro e monitoramos no decorrer do procedimento. Se a saturação cair muito, né, ficar abaixo de 94%, a gente dá uma pausa. Adaptamos o vacômetro ou o aspirador ao frasco coletor, aquele frasco de vidro que eu mostrei para vocês. Existe o aspirador portátil, tá, pessoal? Às vezes o paciente tem em casa, mas vai ter um frasco ali para onde vai essa secreção. Só que não é um frasco de vidro, é um frasco de plástico. Colocar máscara cirúrgica, óculos, protetor e avental descartável. Como eu falei, faz estímulo de tosse, pode provocar tosse no paciente, aspiração. Essa secreção pode ir direto lá para nossa mucosa ocular, né? Pode nos contaminar na face, contaminar o jaleco, enfim. Então, tem que colocar avental, óculos e máscara. Adaptar a sonda à extensão do aspirador. Que sonda é essa? É o catéter de aspiração, tá? E a extensão, gente, do aspirador até a sonda pode ser um látex também. Colocar as luvas de procedimento, ligar o aspirador ou ligar o vacômetro e regular a sua pressão. Não colocar uma pressão muito elevada também, porque pode causar dano na mucosa oral ou na mucosa nasal do paciente. Lubrificamos a ponta do catéter com lubrificante hidrossolúvel, para também não causar dano direto, né, ao paciente. Com a mão dominante, nós introduzimos a sonda em uma das narinas. Mas essa sonda, gente, clampeada, ou seja, dobrada. Não tem como a gente já introduzir a sonda com com o vacômetro ligado. Vai haver o quê? Uma sucção muito forte. O que acontece é que a ponta da sonda, se a gente coloca assim, a ponta da sonda, ela se fixa na mucosa oral ou nasal e lesiona o paciente. Então, introduz com a sonda clampeada. O que é isso, professora? Ela dobrada, para que não funcione o vácuo momentaneamente. Então, introduz com a sonda clampeada, o catéter clampeado. E aspirar retirando a sonda em movimento circular por no máximo 15 segundos. Então, introduzimos, né, a sonda clampeada. Solta o clamp, faz movimento circular e aspira por no máximo 15 segundos, não mais que 15 segundos. Deixamos o paciente descansar por 20 ou 30 segundos para que ele restabeleça. É muito incômodo fazer aspiração, não para o profissional, para o paciente. Imaginem algo ali aspirando a mucosa, né? Muitos pacientes, gente, ficam cianóticos, bem cianóticos. E repetimos o procedimento, se necessário, após esses 20 ou 30 segundos, avaliando a condição respiratória do nosso paciente. Através do quê? Do oxímetro. Deixamos o paciente descansar por 20 ou 30 segundos para que ele restabeleça. É muito incômodo fazer aspiração, não para o profissional, para o paciente. Imaginem algo ali aspirando a mucosa, né? Muitos pacientes, gente, ficam
cianóticos, bem cianóticos. E repetimos o procedimento se necessário, após esses 20 ou 30 segundos, avaliando a condição respiratória do nosso paciente. Através do quê? Do oxímetro. Após a aspiração da cavidade nasal, nós introduzimos a sonda na cavidade oral. Então, primeiro nasal, depois oral. A cavidade oral ela é muito contaminada, é uma vasta flora microbiana, né, na cavidade oral. Então, primeiro cavidade nasal, depois cavidade oral. Nunca invertam a ordem. E nós realizamos o mesmo procedimento, tá? A sonda clampeada, colocamos dentro da cavidade oral, movimento circular no máximo 15 segundos e aguarda 30 segundos para o paciente se recompor. Feito a aspiração da cavidade nasal e oral, nós lavamos a extensão do aspirador ou vacômetro com água destilada ou soro e descartamos a sonda. O vacômetro vai puxar, não vai? A secreção? Pois é, nós colocamos dentro de um frasco cheio de água destilada ou soro e ele vai puxar essa água ou esse soro e vai lavar toda a extensão, tá? E esse líquido vai parar lá no frasco que está conectado ao vacômetro ou ao aspirador, certo? Descartamos a sonda não é reutilizável. Deixamos o paciente confortável e recolhemos todo o material. Posicionamos ele de forma bem confortável. Como eu falei, é um procedimento que causa bastante desconforto. Fazemos o descarte adequado de todo o material que foi utilizado. Higienizamos as nossas mãos ao final do procedimento e checamos a prescrição, né? Se na prescrição tem lá que é para fazer uma aspiração a cada 8 horas, nós colocamos o horário feito e checamos. Anotamos o procedimento realizado na folha de anotação da enfermagem do prontuário do paciente. Então, tem que registrar lá, realizada a aspiração da cavidade nasal e oral. Certo, gente? É interessante que você sempre coloque o tipo de secreção também, a quantidade aproximada de secreção, que nessa aspiração que vocês realizaram, a quantidade aproximada, o aspecto dessa secreção, o odor dessa secreção, tudo isso. E fechamos aí a aspiração da cavidade nasal e oral. No tópico 5.2.5, nós falamos da aspiração do tubo orotraqueal, né? Do TOT, famoso TOT. Tubo orotraqueal. Então, é um tubo que é introduzido através da boca do paciente, né? Aqui na imagem vocês conseguem ver o manequim, ele tá com só a extremidade do tubo para fora, né, gente? Essa extremidade, ela é conectada ao ventilador mecânico, certo? Para que o paciente respire por via artificial. Ao ladinho ali tem as sondas, tá? Tem várias cores porque muda o tamanho. É com essas sondas que a gente faz a aspiração. Ali tem só a ponta delas, para que vocês vejam como é que elas são. A indicação desse tipo de aspiração é manter as vias aéreas desobstruídas, porque se o tubo ficar obstruído com secreção, o ventilador mecânico não vai conseguir enviar oxigênio lá para os pulmões do nosso paciente, certo? Materiais para que a gente faça esse tipo de aspiração. Precisa usar avental descartável, máscara e óculos, tá, gente? É indispensável. A bandeja para reunir o material, um frasco de aspiração também, luva estéril. Então, para fazer a aspiração do tubo orotraqueal, já que é invasivo, né, um procedimento invasivo, a luva deve ser estéril, ok? Nós não podemos contaminar de maneira nenhuma a sonda que vai lá para dentro do tubo orotraqueal. Então, luva estéril. Máscara cirúrgica, né, já falei para vocês, avental, máscara e óculos. Solução fisiológica ou água destilada para o mesmo fim que eu já falei para vocês, para lavar a conexão. Sonda de aspiração, nós definimos o tamanho. O oxímetro para verificar a saturação do paciente durante o procedimento. O vacuômetro ou aspirador. Vai estar lá na rede de O2 do paciente o vacuômetro. Higienizar as mãos, agora falando sobre o procedimento, né? Como é que nós vamos proceder? Nós higienizamos as mãos. Preparamos a bandeja com todo o material que for necessário, que eu já especifiquei.
perguntamos o nome completo do paciente, só que fica redundante, porque o paciente com o tubo, ele fica com a fala muito restrita ou impossibilitada mesmo, né? Então, verificamos lá a identificação do leito do paciente, tá? Geralmente é um paciente de UTI, ok? Verificamos se é o paciente correto. Nos apresentar, explicar o procedimento, se o paciente estiver acordado, gente, porque às vezes ele está entubado, sim, mas está acordado. Nós devemos, sim, nos apresentar e explicar o procedimento. Colocar o paciente em posição semi-Fowler ou sentado quando possível, quando não possível, nós não mexemos na cabeceira. Instalamos o oxímetro para ir verificando a saturação de oxigênio durante todo o procedimento. Adaptamos o vacômetro ou aspirador ao frasco coletor. Da mesma forma dos anteriores. Temos que colocar a máscara cirúrgica, o óculos protetor e o avental descartável, certo? Para que nós não nos contaminemos. Abrir a extremidade do invólucro da sonda, conectando à extensão do aspirador ou vacômetro, sem contaminar a sonda. Ok? Por isso que nós costumamos colocar apenas uma luva estéreo, né? A luva estéreo em uma mão, para que a outra fique só com a de procedimento, que a gente pode abrir o invólucro, por exemplo, que não é estéreo, né? Só dentro do invólucro da sonda que é estéreo. Mantendo o restante da sonda dentro do invólucro. Estéreo, né? De forma estéreo. Colocar a luva estéreo na mão dominante. Ligamos o aspirador ou o vacômetro e regulamos a pressão com a mão não dominante, por conta da luva estéreo. Retiramos a sonda do invólucro sem contaminá-la com a mão dominante, que vai estar com a luva estéreo. Aumentamos a oferta de O2 a 100% por pelo menos 1 minuto para prevenir hipoxemia, né, gente? E não agravar o quadro clínico do paciente. Então, antes de fazer a aspiração, aumenta a oferta de O2. Desconectamos o tubo do circuito. Então, vejam, tem que desconectar o ventilador mecânico, gente. Do respirador, né? O circuito do respirador, que é o famoso ventilador mecânico, né? Ventilação mecânica. Com a mão não dominante, porque a mão não dominante não está com a luva estéreo. Introduzir a sonda no tubo, clampeada também, mesmo procedimento. A gente tem que manter a sonda clampeada, não introduzir ela já fazendo sucção, né? Até encontrar resistência ou ocorrer tosse por estimulação. Então, introduzir a sonda. Teve resistência porque ali tem secreção, que precisa ser aspirada. Ou se houver estímulo de tosse por parte do paciente, é até aí que a gente introduz. Aspiramos, retirando a sonda com movimento circular, sem exceder 10 segundos. Lembrem que o paciente está ligado à ventilação mecânica. Então, 10 segundos, retira fazendo movimento circular, sugando, fazendo sucção da secreção, e retira, para reconectar o tubo do respirador, para que ele respire e deixe ele descansar por pelo menos 30 segundos. Da mesma forma que nós falamos anteriormente. Nós repetimos o procedimento, se necessário, mas sem exceder mais do que 3 ou 4 aspirações por sessão, tá, gente? Por conta do paciente estar conectado ao respirador. Após a primeira aspiração, nós devemos avaliar a necessidade de se umidificar, fluidificar a secreção. Às vezes a secreção fica muito mais sólida do que líquida e a gente acaba tendo que umidificar essa secreção para que ela fique mais na forma líquida, né, mais líquida, para que a gente consiga extrair ela do tubo, que senão não é possível, fica inviável e ela realmente obstrui o tubo. Se necessário, então, nós instilamos soro fisiológico, em pequenas frações, não pode ultrapassar um limite total de 5 ml de soro no tubo, com muito cuidado, porque senão o paciente vai para o pulmão, né? Esse soro, esse conteúdo de soro vai para o pulmão, pode causar algum dano para o paciente. Então, instila e faz a aspiração no mesmo momento. A gente lava a extensão do aspirador ou vacômetro com solução estéril, água destilada ou soro fisiológico, protegendo com uma embalagem limpa e seca e descartar a sonda, né? Posteriormente, tem que descartar a sonda, obviamente não é reutilizável. Deixamos o paciente confortável, recolhemos o material, descartamos esse material fazendo o descarte adequado nos locais corretos, higienizamos as mãos e checamos a prescrição.
tal hora foi feita a aspiração. Tem que anotar e também checar na prescrição do médico lá ou na prescrição do enfermeiro. Anotamos o procedimento na folha de anotação de enfermagem do prontuário desse paciente específico, registrando o aspecto, a quantidade da secreção e a reação do paciente durante e após esse procedimento. Fazemos a técnica de aspiração de preferência por 2 pessoas, né, para que haja ali ajuda em equipe, né, entre 2 pessoas fica bem mais fácil, para evitar a contaminação do tubo-circuito. Nós já vimos que não pode contaminar, porque é um procedimento invasivo, traz risco para o paciente se houver contaminação. Realizar a técnica observando o ritmo cardíaco e a saturação de oxigênio do paciente através do oxímetro de pulso. Para monitorizar, né, gente, as condições em que haja hipoxemia, onde a PaO2 do paciente, ela fica menor do que 60 milímetros de mercúrio, a pressão arterial de O2. Aspiração da cânula de traqueostomia agora, o tópico 5.2.6. A indicação também coincide com as demais, manter as vias aéreas desobstruídas. Materiais para que a gente realize essa aspiração: avental descartável. Novamente, pessoal, avental, óculos e máscara são indispensáveis nesse procedimento. A bandeja para que a gente reúna todos os demais materiais, o frasco de aspiração que eu já mostrei para vocês, luvas de procedimento, luvas estéreis, máscara cirúrgica, óculos de proteção, solução fisiológica ou água destilada para lavar a conexão e a sonda de aspiração. Além disso, a gente vai precisar do oxímetro para monitorar o paciente e o vacômetro ou aspirador. Se for no hospital, já falei para vocês, vai estar acima da cama do paciente toda a rede de O2 e vácuo. Procedimento: higienizamos as mãos, preparamos a bandeja com todo o material necessário, perguntamos o nome completo do paciente, né, a fim de garantir que se trata do paciente certo, se ele estiver lúcido, acordado. Nos apresentamos, explicamos todo o procedimento, como vai ser, e aguardamos o consentimento dele quando for cabível. Paciente lúcido, acordado e orientado. Colocamos o paciente em posição semi-Fowler ou Fowler, né, gente? Quando for possível, quando não houver indicação, quando o paciente não puder ficar nessa posição, nós vamos ter que proceder à aspiração com o paciente em decúbito dorsal. Instalamos o oxímetro, adaptamos o vacômetro ou o aspirador ao frasco coletor, da mesma forma que eu já expliquei para vocês. Devemos colocar a máscara, o avental, o óculos, né? Devemos nos paramentar. Abrimos a extremidade do invólucro da sonda, conectando essa sonda na extensão do aspirador ou do vacômetro, que geralmente é um látex no hospital, certo? Mantendo o restante da sonda dentro do invólucro para não contaminar ela com meio estéril. Colocamos a luva estéril na mão dominante, essa é a mão que a gente vai tocar na sonda posteriormente. Ligamos o aspirador ou ligamos o vacômetro e regulamos a sua pressão com a mão não dominante, lembrando que essa mão não dominante, se ela vai tocar no aspirador ou vacômetro, vai contaminar. A outra não pode, porque ela precisa ficar estéril. Retiramos a sonda do invólucro sem contaminar com a mão dominante. Solicitamos ao paciente que faça uma inspiração profunda quando possível e, se não for possível, realizar uma hiperventilação para prevenir hipóxia, né, gente, hipoxemia. Introduzir a sonda clampeada por cerca de 12 a 14 centímetros lá para dentro da cânula, tá? Que é cerca de 2 a 3 centímetros além do comprimento da cânula. Então, a gente tem que passar do comprimento dela para fazer uma boa aspiração. Sonda clampeada, senão a gente vai acabar lesionando a mucosa da traqueia do nosso paciente. Aspirar, retirando a sonda com movimento circular, sem exceder 10 segundos. Nós deixamos o paciente descansar por 20 a 30 segundos, da mesma forma que os outros procedimentos que eu já falei aqui para vocês. Tem que deixar o paciente descansar, respirar. Lavar a extensão do aspirador ou vacômetro com solução estéril e descartar a sonda.
Quantas vezes vai ser feito? Quantas vezes forem necessárias, tá, gente? Claro, não excedendo aí o ideal 5 vezes, né? Não excedendo 4, 5 vezes por conta desse desconforto, dessa dispneia que vai provocar no paciente. Então, o ideal é não exceder. Porém, nós temos que desobstruir a via aérea. Se houver muita secreção, nós temos que retirar. É claro que não é um procedimento feito uma vez só ao dia, é feito mais vezes, conforme indicação médica. Então, não precisa também fazer inúmeras vezes, lesionar o paciente para fazer todas no mesmo momento. Não é necessário. Deixamos o paciente confortável, recolhemos o material, fazemos o descarte adequado do material utilizado, higienizamos as nossas mãos, vamos lá checar a prescrição, anotamos o procedimento realizado na folha de anotação de enfermagem do prontuário do nosso paciente. Importante a gente falar sobre o aspecto e a quantidade da secreção do nosso paciente, também a reação dele durante a aspiração, para que os próximos colegas já tenham ideia de como é o processo com esse paciente. Cada paciente reage de uma maneira. Feita a anotação, finalizado o procedimento. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenham adquirido aí mais e mais conhecimento. Façam os procedimentos da forma adequada, da forma asséptica, sempre respeitando o nosso paciente. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!